Boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2024. São exatamente 3 horas e 5 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199 57 01 04 67 2021-20, de que é relator o diretor Daniel Maeda. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM para este caso, a doutora Luciana Dyer, que participa de forma remota e a quem eu dou as boas-vindas. São acusados no presente processo a KPMG Auditores Independentes Limitada e o senhor Lino Martins da Silva Júnior, ambos representados pelo doutor Luiz Cláudio Furtado Faria, que fará uso da tribuna para uma sustentação presencial. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passe então a palavra do dependente para fazer a sua sustentação oral. Seja bem-vindo. Lembrando do nosso limite regimental de 15 minutos. Uma boa tarde, excelentíssimo diretor-presidente, excelentíssimo relator. Cumprimento a todos e a todas, na pessoa do diretor-presidente. Cumprimento também a quem nos assiste por vídeo, e em especial a ilustre procuradora também. E passo imediatamente ao uso da palavra para a sustentação oral do processo em exame, que é o 19957010467-2021-20. Nesse processo são acusados a KPMG e o sócio responsável pelos trabalhos de auditoria do Fundo Cadence. Fundo Cadence, cujos exercícios em exame nesse processo são os exercícios de 2015 e 2016. No processo, verifica-se que esse fundo possuía um investimento em um outro fundo de investimento chamado GBX Tietê, e esse, por sua vez, investia em um terceiro fundo, GBX Empreendimentos. Havia, assim, uma cadeia de investimentos, e em relação às demonstrações financeiras do fundo de 2015, a KPMG emitiu, por meio do seu sócio responsável, o senhor Lino, um relatório com abstenção de opinião, demonstrando já no início dos trabalhos o rigor e a diligência com que atuava a KPMG e seu sócio em relação às demonstrações financeiras desse fundo, assim como atuam em outros casos também. A abstenção de opinião emitida com base no item 9.19a1 da NBCTA 705. E o que motivou essa abstenção de opinião foi a não apresentação pela administração do fundo de um laudo de avaliação do investimento imobiliário realizado pelo terceiro fundo dessa cadeia. Quer dizer, a KPMG auditava o primeiro fundo, o terceiro fundo da cadeia de investimentos investida não apresentou um documento, um laudo de avaliação do empreendimento imobiliário, e a KPMG então emitiu uma abstenção de opinião. Isso em relação a 2015. E o relatório de auditoria, é claro, não nos foram apresentados estudos ou laudos de avaliação atualizados que demonstram os valores esperados de realização desse investimento imobiliário. Não podemos nos satisfazer dos valores de recuperação do investimento do fundo por intermédio de outros procedimentos de auditoria, e daí a abstenção. Ocorre que, em 2017, esse fundo procurou a KPMG para uma nova auditoria, uma auditoria de reemissão das demonstrações financeiras, que é prevista nas normas contábeis na NBCTA 560. Não houve uma reemissão voluntária, não houve
nenhuma exigência regulatória para a reemissão. Foi o próprio fundo que procurou a KPMG para uma nova emissão. E lá nessa nova emissão, a KPMG, também com base na NBC-TR 560, pôde e deveria ter feito uma nova avaliação dos trabalhos de auditoria e dos novos elementos apresentados pela administração. E o que a administração apresentou? Um laudo de avaliação do empreendimento imobiliário, exatamente aquele documento que havia faltado na primeira auditoria, no primeiro exame das demonstrações de 2015. E, portanto, diante desse novo laudo, que não havia na situação anterior, a KPMG fez uma nova avaliação, exerceu um novo juízo de valor e, com base nesse juízo de valor, concluiu que as premissas desse laudo econômicas elas eram muito arrojadas, elas não tinham parâmetro na prática de mercado. E, diante disso, desse novo cenário, de uma informação superveniente, KPMG e o sócio responsável emitem um laudo, um relatório de auditoria com ressalva. Muda-se da abstenção da opinião para ressalva, porque havia uma avaliação quanto à possível distorção, mas não generalizada. E aí o laudo é claro, o novo laudo de auditoria, devido à ausência do laudo de avaliação econômica para a determinação do valor justo do investimento, que ora está sendo remetido, isso é mencionado como objeto da contratação, e aí ele prossegue, as demonstrações financeiras do fundo estão sendo remetidas para considerar esse laudo de avaliação econômico-financeira da companhia GBX Empreendimentos, o terceiro fundo. E conclui, a ressalva que conduziu à abstenção de nossa opinião relacionada com este assunto em 2015 não é mais necessária e, portanto, nossa opinião constante deste relatório contém ressalva somente quanto à impossibilidade de determinar a necessidade de efetuar ajustes no valor justo do investimento por falta de confirmação de algumas premissas. Portanto, a situação, ao contrário do que indica a acusação, nesse primeiro ponto, não era a mesma. Não se estava, apesar da questão dos saldos serem os mesmos, não se estava diante de uma mesma situação fática. Havia um documento superveniente, relevante, que era esse novo laudo de avaliação que não era existente em 2015. Passou a ser existente quando da reemissão das demonstrações financeiras que permitiam, segundo a norma contábil, e até impunham ao auditor uma nova análise dos elementos então existentes. Diante da apresentação desse documento, a KPMG fez o que era devido, examinou as premissas, como não puderam ser confirmadas a validade dessas premissas, aí se chegou à conclusão que se estaria diante de um caso de ressalva por distorção não generalizada. E então, o que a acusação nesse primeiro aspecto não se encontra correta é exatamente esse o ponto. Ela olha para 2015 e reemissão como se fossem o mesmo cenário e chega, no parecer da SNC emitido após o termo de acusação, mencionar que deveria haver uma opinião com abstenção, tal como em 2015, ou mesmo uma opinião adversa. E aí vale a pena mencionar, chamar a atenção que essa acusação, isso não constava sequer do termo de acusação. No termo de acusação se questionava apenas a mudança da opinião. E aí no parecer da SNC passa-se até mencionar que deveria ser uma opinião adversa, diferente de abstenção de opinião e opinião com ressalva. Todo o respeito ao trabalho da SNC, o que é muito importante, muito relevante, nesse caso aqui não poderia a KPMG nem o auditor ter alterado a abstenção de opinião para opinião adversa. Fez corretamente em identificando a presença desse documento, desse novo documento que não constava em 2015, avaliar esse documento, chegar à conclusão de que havia uma situação diferente, agora de distorção não generalizada que justificava, portanto, a emissão de parecer com ressalva. Não se estava, de modo algum, diante da mesma situação fática. Aliás, nesse ponto desse exame, é importante destacar que KPMG e o sócio responsável foram os mais diligentes dessa cadeia de investimentos, porque, auditando o fundo, deixou de emitir uma opinião, em primeiro lugar, em razão da ausência de um documento de avaliação do terceiro fundo da cadeia, de um investimento do terceiro fundo da cadeia, o empreendimento imobiliário, e
o próprio auditor do fundo não fez ressalva, né? O auditor desse fundo presente na cadeia de investimentos, que não o fundo auditado pela KPMG, quer dizer, demonstrando que KPMG e o senhor Lino aqui atuaram com todo o rigor, toda a diligência possível e esperada do auditor independente. Portanto, essa primeira acusação, ela não se sustenta, não havia a mesma situação fática, a mudança da opinião foi correta e era possível, sim, alterar essa opinião diante da reemissão e da contratação nova contratação de um novo relatório de auditoria, e era possível, então, essa mudança, e a mudança foi feita corretamente de abstenção para ressalva, porque havia o documento, não havia limitação generalizada, havia, sim, agora uma não confirmação de premissas que indicava a possibilidade de uma distorção não generalizada, caindo exatamente no campo da ressalva. Em relação à segunda acusação, o ponto é também bem objetivo. A acusação entende que, por ter a KPMG e o sócio realizado uma avaliação, um memorando interno para verificar a existência de distorções nas premissas consideradas da taxa de desconto desse laudo de avaliação do empreendimento imobiliário do terceiro fundo, esse memorando interno, essa avaliação deveria ter sido utilizada pela KPMG e pelo auditor como item, como elemento para precificação do próprio ativo. E aí, novamente, a defesa discorda veementemente dessa conclusão, porque se trata esse documento de uma, como se chama no jargão da auditoria, de uma sensibilização do potencial efeito de alteração de premissas econômicas desse laudo. Esse documento era utilizado como uma estimativa para fins internos de auditoria, para critérios de materialidade, mas jamais pode-se interpretar esse documento, como feito pela acusação, como suficiente para precificação do valor do ativo. E há ali alguns impedimentos em se fazer isso. Primeiro porque o auditor não tem na sua atribuição a precificação do valor do ativo. Isso é uma atribuição que cabe ao fundo auditado, ou melhor, à administração, né, da entidade auditada. No caso, KPMG e senhor Lino pediram à administração que providenciassem um novo laudo diante da impossibilidade de confirmação dessas premissas do laudo originalmente apresentado. E a administração não o fez. A administração do fundo deixou de apresentar esse novo laudo. Diante desse cenário, o auditor não pode se substituir ao administrador e ele próprio precificar o ativo. Porque, se isso acontecer, o contador da empresa, do fundo, né, no caso da entidade auditada, vai utilizar esse valor para precificar o ativo e o auditor não poderá, adiante, auditar a informação que ele mesmo foi o responsável pela precificação. Desse modo, KPMG e o senhor Lino agiram corretamente. Pediram ao fundo a contratação de um novo laudo. O fundo não apresentou esse laudo e, portanto, se caiu novamente e rigorosamente dentro do item 21, 23 e A23 da NBCTA 705, onde se fala que a precificação do ativo se torna impraticável diante da ausência de informações sobre essa avaliação. E então o auditor, corretamente, novamente, ele para por aí e emite um parecer com ressalva diante da não possibilidade de confirmação dessas premissas do laudo de avaliação. Não haveria possibilidade e infringiria, inclusive, o artigo 23, inciso 3 da Instrução CVM 308 e da Resolução CVM 2321, a precificação, a utilização desse memorando interno para precificar o valor do ativo pelo próprio auditor. Depois ele ficaria comprometido em sua objetividade e independência. Portanto, apesar do zelo e do rigor mesmo da SNC na atuação das suas funções, que são muito relevantes, nesse caso, em especial, não poderia o auditor ter realizado tal precificação, ainda que lá constasse um valor estimado de diferença, não poderia ele ter feito por conta própria a precificação. Fez corretamente, pediu à administração do fundo, a administração não entregou o documento e ele conclui pela impraticabilidade, então, de se realizar qualquer avaliação desse ativo e daí emite um relatório com ressalva. Portanto, como se vê, as duas acusações, elas não
encontram respaldo nas normas contábeis da profissão do auditor independente. Ao contrário, olhando para a atuação da KPMG e do senhor Lino em relação a essas demonstrações financeiras, verifica-se um critério, um rigor, um juízo de valor perfeitamente adequado às normas contábeis, de modo que a acusação respeitosamente entende que deve esse processo ser arquivado com a absolvição dos dois acusados. Muito obrigado. Bom, passo a palavra à Procuradoria, perguntando à nossa colega Daniela Luciana Daer se tem alguma consideração a fazer. Olá a todos. Boa tarde, senhor presidente, membros do colegiado, advogados de defesa. Tendo em vista que o presente PAS observou os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, sendo apto a gerar a responsabilização, me reporto integralmente à acusação. São essas considerações que vou fazer nessa sessão. Agradeço. Bom, dado que não houve nada de novo, eu pulo a parte que dá aí mais uma resposta para a defesa e passo ao relator pedindo para que faça uma leitura de seu voto. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Passo então a uma leitura resumida dos principais trechos do meu voto, na certeza de que sua íntegra estará disponibilizada até o fim do dia em nosso website. Trata-se de PAS instaurado pela SNC em face de KPMG e Lino Martins, por suposto descumprimento às normas do Conselho Federal de Contabilidade e, consequentemente, ao artigo 20 da Instrução CVM 308, vigente à época, e também ao artigo 25, inciso 4 da mesma norma, ao realizar seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2015 e 2016 do Fundo CADES. Existem duas preliminares citadas pela defesa que eu passo a enfrentar, então, inicialmente. A primeira, a respeito de ausência de motivação do termo de acusação para a caracterização de infração grave. Voto pela rejeição dessa preliminar. Em suma, os acusados arguíram que o termo de acusação classifica as infrações como graves com base no artigo 37 da Resolução 23, porém essa norma somente entrou em vigor após a ocorrência das infrações, tornando inadequada a aplicação retroativa dessas normas. Entretanto, o princípio da continuidade normativa estabelece que as infrações são avaliadas conforme as normas vigentes no momento dos fatos. No caso específico, as supostas infrações ocorreram sob a vigência da Instrução CVM 308, que já previa a gravidade das infrações que foram imputadas aos acusados. A defesa argumenta que a Resolução 23 não pode ser aplicada retroativamente, o que é correto. No entanto, isso não exclui a aplicabilidade da norma vigente à época dos fatos. A ausência de menção específica ao artigo 37 da Instrução CVM 308 no termo de acusação não invalida sua aplicação, especialmente porque a Resolução CVM número 45, que regula os procedimentos sancionadores no âmbito da CVM, não exige que a peça acusatória especifique se a infração é qualificada como grave ou não, ou seja, em consequência, a remissão do dispositivo normativo específico. Quanto à segunda preliminar, erro na tipificação da conduta no termo de acusação. Também rejeito essa preliminar e assim é meu voto, no sentido de que os acusados sustentaram que a SNC imputou aos acusados o descumprimento do item 22 da NBC-TA 705, quando a imputação correta seria pelo item 21 da mesma norma, já que esse é o dispositivo que exige a quantificação dos efeitos financeiros da distorção, a menos que seja impraticável. Entretanto, ainda que a defesa argumente de forma correta que houve erro por parte da acusação na citação do item normativo infringido, a substância e o contexto da norma efetivamente infringida estão suficientemente claros e descritos no termo de acusação e, portanto, a preliminar arguída pela defesa não justifica o arquivamento da acusação, que trata do descumprimento do item 21 da NBC-TA 705, que se percebe do próprio teor da defesa que não se confundiu ao apresentar os seus argumentos em relação ao dispositivo normativo infringido. Assim, passo ao mérito. E nele, o que deve ser ponderado, então, em relação ao objeto de acusação, é se, com razoabilidade e proporcionalidade, os auditores independentes analisaram as informações a ele disponibilizadas de forma diligente e utilizando os meios e métodos previstos pelas normas de contabilidade, o que deve estar devidamente evidenciado e documentado em papel de trabalho, de acordo com o item 8 da NBC-TA 230, por exemplo. A acusação concluiu que não havia justificativa, a primeira imputação, descumprimento do item 83 da NBC-TA a respeito de estrutura conceitual do relatório. A acusação concluiu que não havia justificativa para a mudança da opinião do auditor de abstenção de opinião para opinião com ressalva, na análise da republicação de demonstrações financeiras de 2015, uma vez que todos os registros contábeis e notas explicativas permaneceram inalterados em relação à publicação original.
Assim, segundo a acusação, não poderia o auditor ter duas conclusões diferentes para um conjunto idêntico de demonstrações contábeis. Tal fato, na opinião da acusação, configuraria infração NBC-TA, estrutura conceitual, que define seu item 83. O auditor independente forma sua conclusão com base nas evidências obtidas e emite o relatório escrito contendo uma expressão clara dessa conclusão de asseguração, fecha aspas. Por outro lado, a defesa sustenta que o relatório de auditoria original para as demonstrações financeiras do Fundo Cadence no exercício findo em 2015 contou com a abstenção de opinião em razão da administração do fundo não ter disponibilizado estudos, laudos com a avaliação do valor justo do ativo materialmente relevante, no caso, o empreendimento imobiliário da GBX Empreendimentos. Os acusados identificaram que a ausência desse laudo era uma limitação de alcance relevante e generalizada para análise do valor justo da carteira do Fundo Cadence, o que justificou a emissão do relatório de auditoria com abstenção de opinião, em observância ao item 9 da NBC 7A 705. A SNC, em sua manifestação complementar e após analisar os argumentos trazidos pela defesa, e aqui repetidos, expressou que a tese de defesa apresenta fundamento válido frente às normas profissionais de auditoria. Assim, resta configurada, no caso, a não possibilidade de imputação de responsabilidade pelo descumprimento ao item 83 da NBC-TA, estrutura conceitual, aos ora acusados. Concordo com a análise da SNC em sua manifestação complementar em relação à imputação original e, assim, voto pela absolvição dos acusados em relação ao descumprimento deste item da NBC-TA, estrutura conceitual. Quanto à nova imputação trazida em sede de manifestação complementar e aqui explorada pela defesa, julgo que ela, de fato, não esteja apta a ser considerada para fins do escopo acusatório neste processo. Como previsto no artigo 38 da Resolução CVM número 45, a manifestação complementar da área acusatória se presta a oferecer opinião técnica acerca das razões de defesa, entre aspas, ou seja, esclarecendo se algum comentário técnico complementar se faz necessário para melhor elucidar o quanto defendido pelos acusados em sua defesa. Assim, não é momento processual oportuno para inovar a acusação, trazendo à tona novas imputações não previstas anteriormente. E assim, por isso, mais uma vez, sigo pela absolvição desse item. Quanto ao descumprimento do item 6 da NBC-TA 540. De acordo com a tese acusatória, os acusados teriam infringido o item 6 da NBC-TA 540, ao emitir um relatório de auditoria sobre a republicação das demonstrações financeiras de 2015, utilizando como suporte o laudo de avaliação do valor justo da GBX TT2 Empreendimentos Participações, que tinha como database 30 de outubro de 2016. Em sua defesa, os acusados alegam que se valeram do laudo da Colliers exclusivamente para identificar uma distorção não quantificada para o ano de 2015 em seu relatório de remissão e emitir, assim, opinião com ressalva sem qualquer precificação. Em momento algum, os acusados aplicaram aquelas informações obtidas a posteriori para a precificação do valor justo em período anterior, tal como equivocadamente proposto no termo de acusação, fecha aspas. Portanto, a defesa argumenta que os acusados não aplicaram os valores do laudo de avaliação de 2016 para determinar o valor justo do empreendimento de 2015. Para fazer essa análise, então, citei aqui um trecho da opinião modificada dos auditores independentes no relatório de remissão, que aqui eu não repito. E, sobre isso, digo, da leitura acima, entendo que os acusados explicitamente indicaram no relatório de auditoria que não puderam determinar, de fato, a necessidade de ajustes relacionados ao valor justo de investimento em 31 de dezembro de 2015. Isso corrobora a alegação dos acusados de que não utilizaram o laudo de avaliação de database de 2016 para calcular ou fazer qualquer afirmação sobre a mensuração do valor justo do empreendimento no ano de 2015, tanto que chegaram a reconhecer de forma expressa a impossibilidade de realizar tal mensuração. Diante do exposto, voto também pela absolvição dos acusados em relação ao descumprimento do item 6 da NBC-TA 540. Por fim, quanto ao descumprimento do item 21... Correto. Da NBC-TA 705 e do artigo 25.4 da Instrução CVM 308. O cerne desta acusação específica envolve o relatório de auditoria referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, no qual a KPMG novamente emitiu uma opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras do Fundo Cadence. E aqui, de novo, transcrevo a opinião modificada descrita pelos auditores naquele relatório, sobre aquele relatório. Não há dúvidas para a acusação de que os acusados foram capazes de quantificar a distorção presente nas demonstrações financeiras de 2016. Em apoio a essa conclusão, a acusação menciona que, ao revisar os papéis de trabalho fornecidos pelos acusados, identificou um documento intitulado K4.3.001.1 Memorando de GBX-TT, que incluía o cálculo do valor justo do empreendimento com base nas taxas de desconto que os acusados consideraram mais apropriadas. A acusação ressalta que esses cálculos mostraram que o valor justo do empreendimento seria
9.276.000 inferior ao valor registrado nas demonstrações financeiras, o que representaria uma redução de aproximadamente 8% do patrimônio líquido do fundo Cadence em 2016. A acusação, assim, sustenta que os acusados tinham a obrigação, ao emitir a opinião com ressalva, de divulgar o valor pelo qual o investimento estava superavaliado nas demonstrações financeiras, ao invés de apenas mencionar a identificação de valor justo inferior. A omissão dessa quantificação, segundo a acusação, configuraria a sobredita infração ao item 21 da NBC-TA 705 e ao artigo 25.4 da Instrução CVM 308. Após revisar os argumentos apresentados por ambas as partes, entendo que a questão central a ser respondida para julgar o mérito da imputação em análise é determinar se a quantificação da distorção do valor justo do ativo relevante era exigida neste caso concreto ou se, conforme as normas de auditoria vigentes à época, era considerada, nos termos da norma, impraticável. Faço referências aqui, então, a dizeres da NBC-TA 200, da NBC-TA 240, e com base nessas definições mencionadas, podemos concluir que a principal função da auditoria independente é revisar as demonstrações contábeis preparadas pela entidade, ou seja, sem nunca assumir o papel de originador ou elaborador da informação contábil. Embora o auditor independente tenha conseguido estimar um valor por ativo, diga-se, a partir de um laudo já existente elaborado por um terceiro independente, isso não implica necessariamente que a distorção detectada tenha sido quantificada, de acordo com as normas de auditoria ou conforme estipulado pela acusação. Portanto, o valor estimado pelo próprio auditor para o valor justo não pode ser utilizado como referência para quantificar o valor exato da distorção nos termos do item 21 da NBC-TA 705, uma vez que esse valor deve ser, de alguma forma, disponibilizado ao auditor pela administração da investida e assim se supõe. Afinal, a fonte de informações contábeis sujeitas à auditoria deve ser sempre da entidade auditada e jamais da própria firma de auditoria. Nesse sentido, concordo com os acusados quando expõem que perderiam sua independência a estipular quais seriam as premissas mais adequadas para a elaboração do laudo e, por consequência, a determinação do valor justo da companhia. Ora, se é a própria firma de auditoria quem determina o valor justo da investida, que autonomia ela teria para criticar esse valor doravante? Não se pode confundir o papel do elaborador, assim, das demonstrações contábeis com o de seu auditor. O elaborador caberá sempre a responsabilidade de identificar, mensurar e demonstrar a realidade econômico-financeira da empresa. A este, o auditor, há de avaliar com diligência e ceticismo profissionais se o trabalho efetuado pelo elaborador das informações contábeis respeita as normas de contabilidade aplicáveis. Assim, se o auditor identifica que qualquer dessas normas é desrespeitada, parte de sua análise envolverá caracterizar se a distorção é relevante, claro, e parece ter sido com esse específico propósito e único o exercício do auditor de substituição de algumas das premissas do laudo. Assim, concluo que os acusados não descumpriram o item 21 da NBC-TA 705 e nem o artigo 25, inciso 4 da Instrução 308, e por isso voto também pela absolvição dessa imputação. Como conclusão, portanto, por todo exposto, voto pela absolvição da KPMG, Auditores Independentes Limitada, de Lino Martins da Silva Júnior, pela acusação de descumprimento do item 83 da NBC-TA Estrutura Conceitual, do item 21 da NBC-TA 705 e o item 6 da NBC 540-TA. Consequentemente, também o artigo 20 da vigente Instrução CVM 308 e o artigo 25, inciso 4 da mesma norma. É como voto, presidente. Agradeço ao diretor Daniel Maeda e, pela ordem, pergunto à diretora Marina Coppola como ela vota neste caso. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais membros do colegiado, ilustre membro da Procuradoria, senhor advogado, eu acompanho o relator. Presidente, está no mudo. Desculpa. Então, agradeço e passo pela sequência ao diretor João Ascioli. Senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Agradeço e, pela ordem, passo ao diretor Otto. Senhor presidente, boa tarde, membros do colegiado, advogados, ilustre representante da Procuradoria. Boa tarde a todos. Eu também acompanho o voto do ilustre relator. Bom, de igual maneira, eu acompanho o relator, então posso pronunciar o resultado. Informo aqui que, por força do artigo 29, combinado com o 34 da Lei 13.506, a decisão por absolvição, como é o caso, uma absolvição por unanimidade, transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício pela CVM. Declaro encerrada a sessão de julgamento e agradeço a participação das senhoras e dos senhores.
Diretora Maria, diretor Consórcio, diretor Otto Lobo, querem fazer um recesso ou sigamos direto? Direto? Vamos? Então, Por mim tá ótimo. pode ser? Mário, Zé Paulo, pode? Podemos. Então vamos fazer a contagem para poder fazer a quebra entre uma sessão e a outra. E aí, quando vocês autorizarem, eu dou início aos procedimentos. Podemos. Boa tarde a todas e a todos. Novamente, dia 3 de setembro, agora 3h35 da tarde, vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199.57.00.24.75, 2023-64, de que é relator o diretor Otto Lobo. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da Resolução 45. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal, neste caso, a doutora Luciana Daia, que participa de forma remota, e novamente duas boas-vindas. São acusados no presente processo a RSM Brasil Auditores Independentes Sociedade Simples e o senhor Roberto Henrique Santini, ambos representados pelo doutor Ivan de Matos, a quem eu também dou as boas-vindas. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete do relator. Passo então ao defendente, que é familiarizado com os procedimentos internos, e lembro do regime, a limitação de 15 regimentais para o uso da palavra na tribuna. Boa tarde, ilustres membros do colegiado, ilustre procuradora, demais colegas aqui presentes virtualmente. Eu represento aqui a RSM Auditores Independentes de Sociedade Simples e o sócio responsável pelos trabalhos, o senhor Roberto Henrique Santini, em referência à auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate, realizadas referentes aos exercícios encerrados em junho de 2019, 20 e 21. Esse caso trata da contabilização de um ativo desse fundo. Esse fundo adquiriu, em 2013, participação em uma sociedade cujo único ativo era um imóvel destinado ao desenvolvimento de um condomínio voltado para o setor logístico. Por se tratar de um empreendimento imobiliário, aquele ativo ele não era visto puramente como um imóvel e foi classificado em sua origem como participação em sociedade. Por 5 anos, o fundo foi auditado sem que houvesse qualquer questionamento em relação à forma de sua contabilização, muito menos com relação ao valor justo ali apurado. Quando a RSM assumiu os trabalhos em 2019, a única ressalva que existia era que o laudo de avaliação utilizado para apuração do valor justo era um laudo de avaliação que foi elaborado em 2014 e, portanto, já se mostrava muito antigo para efetivamente refletir o valor justo de um empreendimento imobiliário, que, com o passar do tempo, naturalmente sofreria modificações. Porém, destaco desde logo que, no exercício em que a RSM assumiu a auditoria das demonstrações desse fundo, havia ali um novo laudo de avaliação elaborado por empresa especializada na área, empresa de renome, e esse laudo de avaliação foi, inclusive, submetido à auditoria e ao procedimento de revisão dessa própria auditoria. A defesa demonstrou tanto o recebimento desses documentos quanto o escrutínio realizado no processo de revisão e, como acabamos de ouvir aqui do diretor Daniel Maeda, não caberia justamente
à empresa de auditoria realizar ela própria o trabalho de avaliação. A RSM, no caso concreto, ela foi até o seu limite, que é verificar se as premissas adotadas, se a metodologia empregada, elas eram suficientes, se elas eram coerentes, se elas eram consistentes. E esse trabalho não só foi feito, como no presente caso, pôde ser demonstrado. A SNC, nesse caso, ela determinou em 2021 o refazimento das demonstrações financeiras, por entender que nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, a apuração do valor justo não seria confiável, dadas as características do empreendimento, era um empreendimento em atraso, dadas as características de um cenário de pandemia nos exercícios de 2020 e 2021. Como dito, isso se trata de um julgamento profissional. Julgamento profissional esse que se inicia na elaboração das demonstrações financeiras e que o trabalho do auditor é verificar justamente a consistência dessas informações. E foi demonstrado, e no caso demonstrou-se, que o auditor ele efetivamente realizou o trabalho de forma diligente, chegando até o limite, que é o de realizar a conferência dos critérios, do lado de avaliação, da sua consistência. Não caberia aqui à SNC efetivamente atribuir como uma irregularidade frente às normas contábeis uma divergência interpretativa. E aqui não se discute que uma determinação da SNC envolva o refazimento e republicação das demonstrações financeiras. O ponto é justamente se a RSM, diante do fato, na época dos fatos, realizou o seu trabalho de auditoria e realizou o seu julgamento profissional dentro dos limites impostos pela regulação. E, no presente caso, reforço, isso não só foi realizado, como foi devidamente comprovado na defesa. A única discussão que sobraria aqui em relação aos problemas identificados pela SNC, ou divergência de interpretação, no caso, é uma questão que a gente chama de geográfica no balanço. Se aquele lançamento ele poderia ser classificado como participação societária ou se deveria ser classificado como propriedade para investimento. Como disse no começo, a estrutura desse investimento se deu por meio de uma sociedade. Existia, formalmente, uma sociedade interposta. E mais que isso, o efeito econômico que se buscava demonstrar nas demonstrações financeiras era justamente o efeito de um empreendimento imobiliário em desenvolvimento e, portanto, com características próprias de um investimento e não somente de um terreno e de uma construção. Tanto que o valor justo que era apurado era com base em projeções de receita e não somente em valor de metro quadrado. Quando a RSM assumiu os trabalhos de auditoria, isso já vinha assim registrado a pelo menos 4 demonstrações auditadas, nunca fora questionado e estava ali também dentro desse papel da própria administradora e gestora do fundo de classificar aquele ativo com investimento e refletindo aquela decisão tomada lá em 2013. Portanto, seja porque não se discute aqui se, independentemente dessa classificação, o método de avaliação é o método de valor justo, e seja porque essa própria classificação ela é uma questão interpretativa e foi, no caso concreto, submetida ao julgamento profissional do auditor, a RSM e o sócio responsável pelos trabalhos, Roberto Henrique Santini, pedem aqui seja reconhecida a sua absolvição. Obrigado. Agradeço. Passo à Procuradoria, perguntando se há algum pronunciamento a fazer. Olá, mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde ao advogado de defesa.
Serei breve também, tá? Tendo em vista que o presidente Paes observou os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, sendo apto a gerar a responsabilização, me reporta integralmente à acusação. Agradeço. Nesses termos, imagino que não tem uma complementação a fazer. Passo a palavra para o diretor Otto Lobo, relator desse caso, para a leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Rapidamente aqui, então, já vou direto aqui para a materialidade, né? Em observância ao princípio da objetividade, adianto a concordância com a tese acusatória de que os acusados infringiram o artigo 20 da Instrução CVM 308/99 ao não observarem o disposto nas alíneas A do item 6 e A do item 7 da NBC-TA 705, assim como o item 15 da NBC-TA 701. Clareza de disposição, veja-se as referidas normas contábeis dispositivos abaixo. 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando... Então, assim, norma que essa norma não depende de resultado, né? A mera inobservância da norma, por ser norma contábil, já traz a necessidade de se observar algum tipo de punição, né? Então, conclui com base na evidência da auditoria obtida que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes, ver itens A2 a A7. Aí tem essa discussão do que seria distorção relevante, né? Ao meu ver, não cabe essa interpretação restritiva ou essa interpretação que a distorção tem que ser relevante a tal ponto que caracterize o descumprimento da regra. Aqui são regras contábeis e, ao meu ver, no funcionamento da nossa contabilidade, das nossas demonstrações financeiras, as regras têm que ser observadas, né? Não cabe a nós aqui interpretar qual foi o resultado ou qual não foi o resultado. Ainda que a gente admitisse que cabe a nós aqui, diretores, fazer essa interpretação, eu entendo que aqui que as situações elas foram relevantes e eu vou explicar por quê. Ou B, não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes. Ver itens A8 a A12. 7. O auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando a ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Ou B, não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. 15. O assunto que deu origem à opinião modificada, de acordo com o NBC-TA 705, ou a uma incerteza relevante relativa a fatos ou a condições capazes de levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade, de acordo com a NBC-TA 570, são, por natureza, principais assuntos de auditoria. No entanto, nessas circunstâncias, tais assuntos não devem ser descritos na seção, abre aspas, principais assuntos de auditoria, fecha aspas, do relatório do auditor, não sendo aplicáveis os requisitos dos itens 13 e 14. Em vez disso, o auditor deve a. Relatar os assuntos de acordo com os NBCs-TA aplicáveis e incluir na seção, abre aspas, principais assuntos de auditoria, fecha aspas, uma referência à seção, abre aspas, base para opinião com ressalva ou adversa, fecha aspas. Ou a seção, abre aspas, incerteza relevante quanto à continuidade operacional, fecha aspas. Ver a C e a 7. Antes de apreciar o mérito das razões de defesa e de acusação, analiso duas questões anteriores, uma procedimental e outra sobre a incidência das normas contábeis no contexto da auditoria das DFs do exercício social fim de 2021. Com relação à questão procedimental, saliento, antes de tudo, o entendimento já afirmado por esse colegiado acerca das irregularidades das DFs relacionadas aos exercícios sociais findos em 30 de 6 de 2019 e 30 de 6 de 2020, que foram objeto de análise em recurso interposto pela administradora do fundo. Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, concluindo que o ativo deveria ser reclassificado como ativo não circulante, com mensuração de valor de custo, até que se houvesse condições suficientes para a sua mensuração do valor justo.
Aqui o DOC 174-105. Dessa forma, é certo que os acusados deveriam ter promovido a correspondente modificação de opinião concernente ao relatório de auditoria das DFs. Todavia, os acusados argumentam que, a despeito do entendimento desse colegiado à época do refazimento das DFs, referentes aos exercícios sociais findos em 30 de 6 de 2019 e 30 de 6 de 2020, da elaboração de DFs relativos ao exercício findo em 30 de 6 de 2021, o recurso não havia ainda sido julgado, de forma que a acusação estaria aivada de viés retrospectivo e que, enquanto o recurso não era julgado, haveria legítima expectativa de que as demonstrações financeiras estavam corretas. Não assiste razão aos acusados, isso porque, nos termos do artigo 61 caput da Lei 784/99, abre aspas, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo, fecha aspas. Desse modo, o fato de que o recurso estivesse pendente de julgamento não eximia a auditoria de modificar sua opinião ou emitir opinião com ressalva, devendo observar todas as determinações legais conforme determinado no ofício 31/2021 CVM SIM DL IP. O meu entendimento é que esse é o principal trabalho do auditor. Tá? E ele é, sem dúvida alguma, um gatekeeper no que diz respeito a essas obrigações aqui. Assim, não vislumbra o viés retrospectivo da acusação, de forma que as conclusões derivadas do processo administrativo deverão ser observadas no julgamento desse PAS. Com relação às DFs relacionadas ao exercício social fim de 30 de 6 de 2021, destaca-se que estas foram elaboradas após o envio à Planner do ofício 31/2021 CVM SIM DL IP, por meio do qual, como visto no relatório, assim determinou a administradora refazimento e a representação das demonstrações financeiras anuais completas, datas bases 30 de 6 de 2014, 30 de 6 de 2015, 30 de 6 de 2016, 30 de 6 de 2017, 30 de 6 de 2018, 30 de 6 de 2019 e 30 de 6 de 2020. Né? Então, são vários anos aqui em que foi determinado o refazimento e representação de demonstrações financeiras. O ofício em questão, por ser anterior às DFs referentes ao exercício fim de 30 de 6 de 2021, não determinou a administradora do fundo que a refizesse. No entanto, tal circunstância não afasta a ilicitude da conduta dos acusados, no que tange às irregularidades das auditorias das DFs referentes ao exercício fim de 30 de 6 de 2021. Nesse ponto, há que se diferenciar as obrigações oponíveis à Planner e à auditoria. 1. A Planner, enquanto administrador do fundo, cabia elaborar corretamente as suas DFs. 2. Por sua vez, a auditoria competia ter identificado os erros contidos nas DFs elaboradas pela Planner, as quais deveriam ter refletido a modificação da opinião, ou, no mínimo, a emissão de opinião com ressalva no relatório de auditoria. Isso é, no que tange à conduta dos acusados, objeto do presente PAS, o ofício 31 apenas sinalizou as irregularidades contidas nas DFs com datas base de 2014 e 2020, concernentes à classificação do ativo, levando a acusação a concluir que os acusados infringiram as normas contábeis ao não constatarem essa irregularidade em seus relatórios de auditoria das DFs, dos exercícios social findos em 30 de 6 de 2019 e 30 de 6 de 2020, infração que se manteve nos relatórios de auditoria nas DFs do exercício findo em 30 de 6 de 2021. Superadas as questões de natureza procedimental e de incidência normativa, analisa o caso em tela no que toca à aplicação da linha A do item 6A item 7, NBC-TA 705, assim como o item 15 da NBC-TA 701 para a configuração da infração ao artigo 20 da ICCVM 308/99. Segundo a acusação, a auditoria deveria ter modificado sua opinião, pois, segundo a linha A do item 6 da NBC-TA 705, o auditor deverá modificar sua opinião quando concluir que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes. E aí tem essa discussão do que seria distorções relevantes. Estariam, que eu acho que não vem, que não é tão caracterizador do ilícito a interpretação do que seria distorção relevante, como eu vou explicar em mais detalhes. Estariam presentes pelo fato de os acusados terem classificado o ativo como ativo circulante, não como ativo não circulante, bem como por terem utilizado a mensuração por valor justo e não por valor de custo. Aqui a gente está tratando de fundo. Essas caracterizações de ativo circulante, não circulante, a mensuração por valor justo, são critérios muito relevantes no que diz respeito a várias interpretações das próprias demonstrações financeiras. A gente está falando aqui de fundo de investimento, a regra é da 175, né? A diferenciação é muito grande do que seria não circulante, circulante, a liquidez do ativo.
No que tange a correção da classificação do ativo e do método de mensuração utilizado, destaca que o entendimento desse colegiado, em linha com o ofício número 31/2021 CVM SIM DL IP, foi de que o ativo deveria ter sido classificado como ativo não circulante e mensurado a valor de custo. O que importa para a análise, no entanto, é se a necessidade de reclassificar sem alteração do método de mensuração configurariam a existência de distorções relevantes. Nesse sentido, os acusados argumentam que a natureza jurídica do ativo adquirido seria, de fato, equivalente à cota de uma sociedade, de modo que, consequentemente, a classificação como ativo circulante ensejaria apenas falha pontual. Eu, respeitosamente, diverjo desse entendimento. Eu destaco que o valor do ativo equivalia, em 2019 e 2020, a 75% e 65%, respectivamente, 75% e 65% do ativo total e patrimônio líquido do fundo, que a alteração na classificação e no método de mensuração do ativo levou a uma redução de 68% do valor do ativo e de 45% no montante do ativo total do balanço patrimonial de 30/6/2020 do fundo. Dessa forma, ao contrário do que sustentam os acusados, com todo respeito e consideração a eles aqui, e aos advogados que estão aqui muito bem conduzindo essa causa, infere-se que não havia razão para a auditoria não modificar sua opinião, ou, no mínimo, emitir opinião com ressalva, em função da existência do recurso. Concluo, assim, que os acusados não obedeceram ao disposto na linha A do item 6 do NBC-TA 705. Em consequência, os acusados deveriam, sim, ter emitido opinião com ressalva, abre aspas, fecha aspas. Eu acho que esse é exatamente o papel do contador, do auditor. Nos termos da linha A, do item 7, NBC-TA 705, cuja expressão na seção, abre aspas, principais assuntos de auditoria, fecha aspas, deveria ter sido feita com mera referência à seção, abre aspas, base para o mínimo com ressalva, fecha aspas, em conformidade ao disposto no item 15D NBC-TA 701. Eu faço aqui algumas considerações sobre a questão da rigidez da acusação. Entendo que o erro em rúbrica contábil constitui um erro grave para um contador, sendo que se trata de erro ainda mais grave quando a gente está falando de auditor, né? E aqui a gente está tratando, isso vai direto à questão da gravidade, quando ocorre a mudança da natureza jurídica do ativo de contabilização. Pior ainda, se ocorre uma mudança na natureza do ativo contabilizado. Então, aqui eu acho que não são meros descumprimentos sem consequências. Eu acho que aqui a gente está falando de fundo de investimento, a gente tem a regra da 175, eu acho que é da natureza da própria interpretação da demonstração financeira, né? Ainda que se discorde da acusação na análise da consequência do ilícito, não podemos fugir do fato de que estamos diante de um ilícito grave. Cabe ressaltar aqui que a acusação corretamente se fundamentou na amplitude da distorção para classificá-la como relevante, pois quando caracterizada a mudança, esta teria representado uma redução na ordem de 72% do valor do investimento e de total de 52% no montante do ativo total. Isso nessa mesma data aqui. Novamente, estou comprovado o descumprimento do artigo 20. Eu acho que essa, por si só, já é uma consequência, já é o suficiente para fins de uma condenação. Restou comprovado o descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM 308/99, vigente à época, de auditoria das DFs referentes aos exercícios sociais findos em 30/6/2019 e 30/6/2020. E ao artigo 20 da Resolução CVM 23/21, que já era vigente durante a auditoria das DFs referentes aos exercícios findos em 30/6/2021, por não observar o disposto nas linhas A, do item 6A, do item 7 da NBC-TA 705, assim como o item 15 da NBC-TA 701. Entendo que este é exatamente o ponto que estamos tratando aqui hoje. Materialidade do ilícito. Pergunta aqui se houve ou não descumprimento de regras contábeis pelos dois acusados e as consequências desse ilícito nas demonstrações financeiras. Nesse sentido, ao meu ver, como fundamentei acima, eu não tenho dúvida de que as respostas são afirmativas. Houve sim o efetivo descumprimento das relevantes normas contábeis consubstanciadas das acima citadas INs, e as consequências, ao meu ver, foram relevantes, como eu já mencionei. Mas ainda que a materialidade fosse baixa, o que se admite somente para fins de argumentação,
Mesmo assim, não se pode afastar a conclusão de que houve o efetivo descumprimento de relevantes regras contábeis. Portanto, eu concluo aqui que a ESM e Roberto Santini, ao não observar o disposto nas referidas normas contábeis, de infringir o artigo 20 da Instrução CVM 308/99, então vigente, o qual determina, abre aspas, que o auditor independente, todos os seus sócios integrantes, deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. Eu acho que, assim, eu não consigo enxergar como é possível se justificar que não houve o descumprimento, né? Que esse não é o papel do auditor independente, se as regras são diretamente direcionadas a ele, né? E que isso não teria nenhum tipo de consequência. Então, dessa forma, senhor presidente, estou concluindo aqui, pelo exposto, concluo que os acusados devem sim ser responsabilizados pela violação ao artigo 20 da Instrução CVM 308/99, que é a vigente à época, e ao artigo, a época da auditoria do GF, referentes aos exercícios sociais findos em 30 de 6 de 2019, 36 de 2020, e ao artigo 20 da Resolução CVM 23/21. Isso, o descumprimento, ele não foi um descumprimento momentâneo, né? Foram um período grande de descumprimento, se não me engano, 4 anos, por não observar o disposto nas alíneas A do item 6A, item B da NBC-TA 705, assim como o item 15 da NBC-TA 701. Nesse caso aqui, eu considero, na determinação da penalidade, ambos, RSM e Roberto, não foram anteriormente condenados por essa autarquia, né? Eles teriam bons antecedentes até para fins de dosimetria, mas não é o caso. Então, diante do exposto, com fundamento no artigo 11.1 da 6385, eu voto pela condenação de ESM Brasil Auditores Independentes, Sociedade Simples, a penalidade de advertência, por não observar o exposto. Eu já não vou mencionar novamente aqui, que eu já mencionei as NBCs e a Instrução CVM 308, e Roberto Henrique Santini, a penalidade de advertência por não observar o disposto nas alíneas A, item 6A, 7 da NBC-TA 705. E o item 15 da NBC 701, as infrações já mencionei, o artigo 20 da Instrução 308, no âmbito dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras anuais do Infrareal Estate, para exercícios sociais findos em 30 de 6 de 2019, 30 de 6 de 2020, e o artigo 20 da Resolução CVM 23/21, no âmbito dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras anuais do Infrareal Estate, para exercício social findo em 30 de 6 de 2021. Senhor presidente, eu como voto. Agradeço ao diretor Otto Lobo. Passo a palavra ao diretor João Acioli. Respeitosamente, divirjo dos fundamentos e das conclusões do ilustre relator. Apesar de legítimos os questionamentos levantados pela acusação, discordo da tese acusatória de que os acusados teriam infringido as alíneas A do item 6 e A do item 7 da NBC-TA 705, assim como o item 15 da NBC-TA 701, com isso violando o artigo 20 da Instrução CVM 308 e 20 da 23, Resolução de 23/21. Como transcreve o ilustre relator, os dispositivos determinam o dever do auditor de modificar sua opinião quando houver distorções relevantes nas demonstrações financeiras de maneira generalizada, quer dizer, como um todo no item 6A, ou de expressar a opinião com ressalva quando houver distorções relevantes, individuais ou em conjunto. A expressão não generalizadas do item 7A. A relevância das distorções foi fundamentada pela acusação com base no impacto que essa reclassificação teria trazido para as demonstrações financeiras. Isto pode ser observado no parágrafo 33 da peça acusatória, que diz: como consequência das reapresentações compulsórias acima indicadas, o investimento na Rio Jacutinga, inicialmente apresentado no artigo circulante do balanço patrimonial de 30 de junho de 2020, valor de 57 milhões, passou a ser apresentado com valor de 18 milhões, e no ativo não circulante. Isso representou uma redução de 68% no investimento e 45% no ativo total. Em 21, o referido investimento, inicialmente com valor de 66 milhões e meio, passou a ser representado com valor de 18 milhões, também no não circulante, e tal alteração teria representado redução de 72% no valor do investimento e 52% no ativo total. Foi uma transcrição um pouco resumida aqui para fins de concisão.
A acusação também traz como fundamento da relevância dessa distorção o argumento de que a inconsistência da política contábil com a estrutura do relatório pode determinar a incidência da qualificação de relevância. O item 20 da acusação fala que, quanto à relevância das distorções, o item A4 da NBC 705 fala que uma das hipóteses de incidência de distorções relevantes nas demonstrações financeiras auditadas pode surgir quando as políticas contábeis selecionadas não são consistentes com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Porém, ainda que se considere que a classificação como ativo circulante ao invés de não circulante se subsuma à noção de política contábil não consistente com a estrutura do relatório financeiro, com o grau de tolerância à elasticidade semântica que a redação das normas contábeis parece, neste caso, exigir, não há no dispositivo mencionado a definição de que uma consistência dessa ordem necessariamente constitua uma distorção relevante. Assim, não basta indicar uma política inconsistente com a estrutura do relatório para que se materialize a infração, pois a norma diz que tal política pode ser uma distorção relevante, e isso equivale a dizer que pode não ser relevante. Se não houvesse fundamentação adicional, estaremos diante de uma alegação vazia. Obviamente, a norma não incide só por poder incidir. A acusação poderia, por exemplo, nesse sentido, alegar que a classificação como circulante tem consequências concretas que afetariam a percepção dos destinatários das informações, como noções acerca da facilidade de realização do ativo, possíveis reflexos em índice de liquidez corrente e outras questões relacionadas, sobre as quais, então, teria a defesa a oportunidade de se pronunciar. Porém, limitou-se a falar em concreto de duas coisas: a importância relativa do ativo em relação ao ativo total e das reduções que esse valor sofreu com a reclassificação. A proporção do ativo específico, em frente ao ativo total, realmente é um fator importante. Porém, ela só foi complementada pela alteração dos valores, que foram reduzidos após a alteração da classificação. Assim, a única argumentação logicamente consistente da acusação e completa no sentido de articular fatos para servirem de suporte à incidência das normas, especificamente a qualificação da distorção como relevante, acaba sendo a questão da alteração do valor. Nesse mesmo sentido, afirma o ilustre relator: o que importa para a análise é se a necessidade... Bom, não vou transcrever, que o relator já leu, mas é o trecho em que fala que os acusados argumentaram que a natureza seria de fato equivalente à cota de sociedade e que essa classificação como circulante seria falha pontual. E aí, nesse ponto, o relator destaca, para rebater esse argumento, de que o valor do ativo equivalia entre 19 e 20, 75% e 65% do ativo total, e patrimônio líquido do fundo, e que a alteração do ativo e o método de mensuração do ativo levou a uma redução de 68% no valor do ativo e 45% no ativo total, resumindo a transcrição. Diversamente do relator, porém, entendo ter razão a defesa quando argumenta que não foi a alteração da classificação e do método de mensuração que teria reduzido o valor do ativo. O fator determinante dessa redução brusca foi, a toda evidência, a modificação econômica, não meramente contábil, pela qual passou o ativo. Deixou de haver um projeto de realizar um empreendimento imobiliário e passou a haver apenas um terreno a ser mantido no ativo com expectativa de valorização por alterações do mercado, mas não por alterações ou beneficiamentos nas características físicas do ativo, como haveria no projeto de desenvolvimento anteriormente pretendido. Embora compreenda as colocações do ilustre relator sobre a relevância da classificação e da distinção entre ativo circulante e não circulante, não vejo como superar a circunstância de que tais argumentos não terem sido ventilados pela acusação. Pode-se, aliás, deve-se, reconhecer que a contabilização como ativo circulante, ao invés de não circulante, é uma distorção. Porém, as infrações imputadas pressupõem, por texto expresso, que a distorção seja relevante, tanto assim que a fundamentação da acusação é baseada, concretamente, nas reduções de valor que supostamente teriam sido geradas pela reclassificação. É claro que há uma inconsistência entre tratar o não circulante como se circulante fosse,
mas não vejo como concordar com o raciocínio da tese acusatória, com que concordou o relator, que se apoia nessa discrepância de valores para dizer que a distorção foi relevante, quando essa discrepância claramente não decorre da inconsistência. No caso concreto, não foram relevantes. Cabe a ressalva, sim, de que meu entendimento sobre a falta de elementos para caracterizar a infração imputada não significa afirmar que a auditoria realizada nesse caso foi isenta de erros. Pelo contrário, a acusação bem demonstrou que houve a falha do ativo circulante. Mas a infração imputada não é a de não reconhecer distorções. Não se trata de uma infração de reprovabilidade tanto maior quanto mais relevante for a distorção ignorada, qualquer que seja ela. Só há materialidade se a distorção for relevante. Pode-se até considerar que, sendo relevante, quanto maior essa relevância, maior a gravidade. Mas, sem dúvida, há um campo de distorções que podem vir a ser ignoradas e que, por simples não incidência do conceito de relevante, que é um conceito definido nas normas de auditoria, constitui um campo cuja ocorrência não importa a ocorrência da infração, ao menos não pela auditora, e ao menos não a infração especificamente imputada nestes autos. Com relação à mensuração do ativo, segundo a acusação, as DFs de 2019 e 2020 deveriam ter se classificado pelo valor de custo e não pelo valor de mercado, com base no indeferimento pelo colegiado da CVM do recurso apresentado pelo Fundo de Investimento em face ao ofício da SIM de 2021. No entanto, o indeferimento do recurso só veio a ocorrer em 24 de agosto de 2021. Portanto, não é legítimo que a auditora tivesse identificado como distorção relevante a forma de mensurar o ativo. Afinal, o assunto era ainda controverso e só foi tomada uma decisão final com o julgamento do recurso. Mesmo que se entendesse, o que não faço aqui, que se poderia extrair esse rendimento desde a emissão do ofício, ainda assim ele só foi emitido em fevereiro de 2021, quando os relatórios de auditoria de 2019 e 2020 já haviam sido realizados. Por fim, sobre o relatório de auditoria referente às DFs de 21, entendo que não houve erro por parte da administradora em adotar o valor justo da gleba nua. A suspensão do projeto do empreendimento imobiliário só veio ocorrer em 2020, decisão inclusive divulgada pelo fundo por fato relevante em maio daquele ano. Em consequência, entendo que sob o relatório de auditoria das DFs de 2019 e 2020 não havia motivos claros à época para considerar reprovável, sob as normas que a acusação entendeu infringidas, que os acusados não tenham omitido opinião com ressalva. Sobre o relatório de auditoria de 21, entendo que a mensuração do ativo nos termos dispostos foi adequada. Logo, não haveria razão qualquer para emitir opinião sem ressalva. Pelo exposto, concluo que as inconsistências apontadas pela acusação e pelo voto do ilustre relator não materializam as infrações apontadas, por não preencherem o conceito de distorções relevantes e por ter sido adequadamente mensurado o valor do ativo. De modo que voto pela absolvição de RSM Brasil Auditores Independentes e de Roberto Henrique Santini das acusações de violação aos artigos 20, né? Tanto da Instrução 308 e da Resolução 23. Como voto, senhor presidente. Agradeço ao diretor João Scioli. Pela ordem, passo para a diretora Marina Coppola. Boa tarde. Eu acompanho o voto do diretor João Scioli. Agradeço à diretora Marina Coppola. De igual maneira, eu acompanho o voto do diretor João Scioli. Então, informo aqui que, por maioria, o resultado é a absolvição dos acusados, e aí eu declaro o resultado de que a absolvição transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício pela CVM. Agradeço e declaro encerrada essa sessão. Parabéns.
informar os advogados da sala virtual e também ao público que acompanha. Está dando um breve recesso, já retornamos com o terceiro caso dessa tarde, é o caso da Maluí. Bom, ok, muito obrigado. Tá bom, obrigada. Aproveitando, né, para informar o público em geral, que para esse terceiro caso da tarde nós temos 5 inscrições, né, de defesas, 5 advogados vão se manifestar, são mais de 5 acusados. Nós temos nesse processo 2 impedimentos, né, tanto o presidente quanto o diretor Daniel Maia estão impedidos nesse terceiro caso, por isso que vão participar apenas o diretor Otto Lobo, o diretor João Ascioli e a diretora Marina, que acompanha de São Paulo.
Podemos? E rapidinho, não. Não, fica. Podemos esperar que aí lá dentro?
Então, muito boa tarde a todos. Vamos retomar aqui a nossa sessão. Sessão de julgamento dos processos administrativos sancionadores, que foram pautados para hoje, 3 de setembro de 2024. São agora 16h30. E vamos iniciar, então, o julgamento do PAS 19957-010-467-2021-2020, Cadence, KPMG, em observância de normas emanadas, CFC. Relator... Isso aqui, essa... é o que está aqui. Tá. É por isso que eu estou estranhando aqui. Então, só fazendo a correção, o processo 19957004810-2019-82, Maluí, ofertas públicas com esforços restritos de instituição. Relator é o diretor João Ascioli, o presidente João Pedro e o diretor Daniel Médio estão impedidos. Então, vamos dar início à sessão de julgamento do processo. Relator, diretor Ascioli, diz que nos termos da deliberação CVM 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM, a doutora Luciana Daer, cumprimento novamente a nova representante da Procuradoria. A identificação dos acusados no presente processo. O acusado Alex Kalinski Baer Leonardo de Carvalho e Espa, representado pelo Dr. Rafael de Moura Rangel Ney, de cumprimento aqui, Dr. Rafael, já cumprimentei. Raete, Securizadores Recebíveis Imobiliários S.A., Bruno Batista Fraga, do Rio, Fornax, Consultoria Empresarial S.A., Fábio Antônio Garcês Barbosa, Maluí Ilha do Sol, Empreendimentos Imobiliários SPSA, representados pela doutora Júlia Damaso de Barroso Franco, que eu cumprimento também à distância. CM Capital Markets TVM Limitada, Fábio Feola, representados pela doutora Fernanda Paz Barreto Bocal Cardoso, que eu também cumprimento à distância. Daniel Dal Lemos, Singular, corretora de títulos e valores imobiliários S.A. Socopa, Vortex, distribuidor de títulos e valores imobiliários limitada, representados pelo Dr. Ivan Yergeroff de Matos. Sustentação presencial, já sustentou hoje aqui, cumprimento também. Guilherme Tedeschi, representado pelo Dr. Eduardo Aires Diniz de Oliveira, também vai sustentar por mídia digital, cumprimento também o doutor. Jorge Ferenc Pavetes Júnior, não fez a inscrição para sustentação, a doutora Ana Luísa Futi Bertoletti Bétio. E Leandro Alberto Marcos Fábio Rosman, RBDU Brasil Empreendimentos Imobiliários SPA Limitada. A sustentação por videoconferência pelo doutor Guilherme Setoguchi Júlio Pereira, que eu também cumprimento aqui à distância. Márcia Maria Carneiro, representada pelo doutor Arnoldo Vieira Ferreira, não efetuou inscrição para sustentação. E, por fim, o M Invest Asset Management Limitada, incorporadora da Eleven Gestora de Recursos Limitada. Camila Rodrigues Serra Araújo, Marcela Menescal Costa e Costa Varela, não efetuaram inscrição para sustentação. Com relação ao relatório, tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, é dispensada a leitura do mesmo, as observações quanto à redação podendo ser encaminhadas diretamente no gabinete do relator. Sustentação oral da defesa, passa então a palavra ao defendente para a sustentação oral, prazo para manifestação 15 minutos, já combinaram a ordem, né? Primeiro, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, 15 minutos, prorrogado mais 15, critério do presidente da sessão, a forma do artigo 52 da resolução CVM 45 de 2021. Então, doutor Guilherme, pelo que eu entendi, o combinado é que Vossa Excelência vai começar, eu passo a palavra por um período de 15 minutos, por favor. Obrigado, diretor Otto. Vocês estão me ouvindo bem?
Estão me ouvindo bem? Sim? Então tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento todos os presentes na pessoa do diretor, já que o diretor-presidente não se encontra, eu cumprimento a todos na pessoa do diretor João Ascioli. Eu já tive a oportunidade de despachar memoriais em reunião com os diretores, aos quais eu novamente agradeço por terem encontrado um tempo na sua agenda, que eu sei que é atribulada. E nesses despachos eu tive a oportunidade de fazer uma exposição mais detalhada do caso. Então, por esse motivo, benefício do tempo e até considerando a complexidade e o número de acusados neste processo, eu vou tentar ser conciso e direto na minha sustentação oral de hoje. Para fim de registro, eu represento os acusados Marcos Fabian Rosman, Leandro Alberto Rubio e RBDU Brasília Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada. E eu dividirei a minha apresentação da seguinte forma. No primeiro bloco, eu tratarei da emissão de CRI, dos CRI, e no segundo bloco eu tratarei da emissão das debêntures. Pois bem, adentrando ao primeiro bloco, a tese central da acusação é de que haveria uma operação fraudulenta em razão de a emissão dos CRI não ter contado com substância econômica. Basicamente, pelos motivos que eu vou expor agora, nós entendemos que a acusação ela deve ser desmistificada por alguns motivos. O primeiro deles, ao contrário do que sustenta a acusação, há diversos exemplos de emissões de CRI aprovadas pela CVM que contaram com lastros em contratos, lastros originados em créditos decorrentes de contratos entre partes relacionadas. Nós citamos diversas dessas operações nas manifestações escritas, também nos memoriais, e, portanto, eu me limito a fazer remissão a essas manifestações e aos memoriais. Os acusados que eu represento não desconhecem o fato de que o colegiado, ao julgar o caso BR Properties, entendeu que aquela operação específica não contaria com substância econômica. Contudo, aquele caso ele apresenta especificidades em relação ao caso ora submetido a julgamento, sobretudo decorrentes do fato de que lá se tratava de um CRI por destinação e aqui é um CRI por origem, de modo que aquele julgamento ele não infirma o fato que eu expus há pouco de que há diversas operações no mercado brasileiro que já foram referendadas pela CVM, seja pela área técnica, seja por esse colegiado, de operações, de emissões originadas em contratos com partes relacionadas. E, além disso, para além de tudo isso que eu acabei de dizer, é importante que o colegiado tenha em mente que, quando foi emitido o CRI, que ora se submete a julgamento, ainda não havia sido proferido o julgamento do caso BR Properties, de modo que até então não havia qualquer dúvida de que créditos originados em contratos com partes relacionadas não apresentariam qualquer problema. Então, a eventual interpretação posterior concedida pelo colegiado dessa autarquia não poderia retroagir e a ponto de se apontar uma conduta pretérita como irregular. Segundo motivo, tanto não havia nada errado com essa operação,